Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor concede de nós estarmos na sua casa, na sua presença, mais uma vez, para que junto nós possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Agradeço a cada um dos irmãos, todos que estão presentes, lembrando que hoje nós estamos em campanha, o segundo dia da campanha, destruindo as fortalezas do mal. E hoje nós vamos estar aqui falando da palavra de Deus, e tenho certeza, creio que o Senhor ele tem uma palavra que destruirá as fortalezas do mal, que tem nos prendido, que tem nos cercado. Eu tenho certeza que Deus, o Senhor, tem uma mensagem para nós, amém? Sem perca de tempo, que as horas já se faz tarde, vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, para a glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versos de número 4 e versos de número 5. Apenas os dois versículos para nossa meditação. Veja se porventura alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Está escrito assim, 2 Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verso 5, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Vamos orar a Deus. Levante ao céu a tua mão, a tua Bíblia, peça para que Deus fale conosco nessa noite. Glorioso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, meu Deus, Criador dos céus e meu Deus, Criador da terra, aqui está, Senhor, a tua palavra que é fiel, a tua palavra, meu Deus, que é verdadeira. Senhor, meu Pai, aqui está a tua santa igreja, meu Deus, na tua presença, congregada, reunida, na mesma fé, meu Deus, o céu, no intuito de adorar, de glorificar, meu Deus, de bendizer o Senhor, meu Pai, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Meu Deus, tu conheces, ó Pai, a necessidade de cada vida, Lacaxôbia, Canarábia, Surimianda, Labaia, que está diante da tua presença, meu Pai, aqueles a longa distância, meu Deus, que nos vê, que nos ouve, Senhor, alcança, Deus, o teu servo, a tua serva, meu Pai, operando milagrosamente sobre a vida de cada um agora. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, abra a porta do nosso coração, permita, meu Deus, que a tua palavra ela adentre no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco de uma maneira gloriosa, concisa, poderosa, pois é o que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis assentar, meus irmãos, desocupe a tua mão, dê uma salva de palma para Jesus. Que bênção, graças ao Senhor. Amados irmãos, eu peço, por favor, a sua atenção, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quero lembrar a igreja que semana passada nós falamos alguma coisa acerca deste capítulo de número 10, a qual foi escrito pelo apóstolo São Paulo.
falamos aqui acerca das fortalezas, né, daquelas que, das fortalezas que não são, na verdade, literal, né, feita pela mão do homem, mas a fortaleza que nós falamos acerca do âmbito espiritual, né, que muitas das vezes, cada um de nós, às vezes achando que não, mas nós às vezes estamos aprisionados, estamos numa fortaleza que pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade, né, força, nós não conseguimos derrubá-la. Nós precisamos única e exclusivamente da mão de Deus, do poder de Deus, para que essas fortalezas, né, elas venham cair por terra, elas venham ser abaladas. E hoje, nessa noite, eu quero falar com os irmãos acerca da origem, né, das fortalezas, né, como que se originam. E vou falar pelo menos de 3 situações, né, apenas no tempo que Deus nos proporcionar, e eu tenho certeza que o Senhor nos dará estratégia, né, para que nós possamos vencer. E eu sempre lembro a igreja, né, se faz necessário, porque aqui está falando acerca de uma arma, né, de uma ferramenta de guerra, de combate, ofensiva, não contra a nossa semelhança, o nosso semelhante, não contra o nosso próximo, né, nosso irmão, a nossa irmã, ou como até mesmo o apóstolo São Paulo, né, ele fala, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala acerca da armadura de Deus, né, ele diz lá para nós que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue. Então ele está dizendo que nós não temos que lutar contra o nosso próximo, contra os nossos irmãos. E às vezes nós não imaginamos, mas essa situação de luta, de briga, de contenda, é uma das ferramentas, das armas que Satanás ele tem usado, ou ele tem aprisionado a mente, o coração, o sentimento das pessoas, para que as pessoas possam achar inferior, superior, melhor ou pior, enfim, sentir inveja, rancor, ira, ódio, e por intermédio dessas situações enviada, né, pelo próprio Satanás, as pessoas não tendo visão de Deus, né, não tendo conhecimento da palavra de Deus, né, acha ou atribui aquela situação ao seu próximo, e começa então a luta, e o inimigo rola entre os dois, entre as pessoas, dando risada e vendo que de fato as pessoas caíram na sua cilada. E não é isso que Deus ele tem para nós, né? Eu quero sempre digo aos irmãos que não existe ninguém melhor e nem pior. Todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós somos carentes da misericórdia de Deus, todos nós precisamos, né, da misericórdia do Senhor, e como que Deus, ele me ama, ele não me ama mais do que você, ele ama todos iguais, e assim também ele diz que nós precisamos, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E eu quero te dizer uma coisa, talvez você pense que não, né? Você acha que não tem nada a ver, mas uma das fortalezas que o inimigo tem usado para aprisionar, para prender as pessoas dos dias de hoje, são as inimizades dentro da igreja. Pastor, existe isso em todo lugar, existe isso. Dentro de casa, tem casal, né, que se tornou inimigo, né, do seu cônjuge, é a esposa contra esposo, o esposo contra a esposa, pai contra filho, filha contra pai, isso é bíblico, né? Jesus fala que o inimigo do homem são os da sua própria casa. Então, dentro de casa, olhando para o nosso lar, ou olhando para a casa também, aqui a igreja de Deus é de igual forma. Então, a gente precisa vigiar, porque existe, como Paulo fala no capítulo 1, presta bem atenção, como Paulo fala no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, como no capítulo 3, ele fala da igreja partidária, ele fala da igreja que se divide, ele fala da igreja que gosta de Cefas, da igreja que gosta de Apolo, da igreja que gosta de Paulo, e então Paulo pergunta, a propósito, Cristo está dividido? De maneira alguma. Então, dentro da igreja, nós não podemos ter isso. E isso está tendo hoje de uma forma incalculável. Mas, enfim, meus irmãos, olhando aqui para a palavra, quero falar sobre a origem, né, das fortalezas. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é acerca da mentira aceita. O que é mentira aceita? É aquilo que é falado, né, uma não verdade,
que é dito, que é falado, e que nós, talvez por falta de conhecimento, ou porque às vezes a mentira nos surpreendeu, nós aceitamos, nós damos crédito para aquela mentira, né? Como diz aí alguns estudiosos, diz que uma mentira, quando ela é dita 7 vezes, outro diz 10 vezes, tem gente que diz 100 vezes, não precisa tanto, mas uma mentira que ela é dita com frequência algumas vezes, aquela mentira, dependendo da pessoa, ela passa a se tornar verdade. E pastor, mas isso é certo? Existe isso? Meus irmãos, se isso não fosse verdade, o sectarista que existe aqui em Uruaçu, que existe no Brasil, no mundo, né? Os sectaristas são aqueles seguidores de uma determinada seita, e seita é tudo aquilo que é uma ideologia e que não provém da palavra, ou às vezes tira alguma coisa da palavra para embasar, né, a sua filosofia, para embasar aquilo que ele prega, ou aquilo que ele defende, enfim. Se isso não fosse verdade, se a Bíblia não dissesse dessa maneira, veja bem, as seitas, o sectarista que existe hoje, não estariam indo de vento a popa, né? Não estaria indo aí crescendo de uma forma estarrecedora, como a gente observa. E por que isso está indo, crescendo da maneira que está? Porque muitos de nós hoje estamos deixando de crer na verdade e nós estamos crendo na mentira. Por que nós cremos na mentira? Porque nós não temos o conhecimento da verdade. Então aquilo que é ensinado para a gente, que não está na Bíblia, mas é ensinado, talvez por alguém de renome, para a gente passa a ser lei, para nós passa a ser doutrina. Nós vamos defender aquela mentira de unhas e dentes, porque foi o fulano de tal que pregou, foi o fulano de tal que ensinou, foi ele que explicou para nós, que nos ensinou, então nós temos que defender. Meus irmãos, nós não temos que defender homem, nós somos chamados para defender o evangelho. Como Paulo, ele foi chamado para defender o evangelho, nós também somos chamados para defender o evangelho. Nós não somos chamados para defender pessoas, quem defende as pessoas é Deus. Então observa que quando a mentira ela é aceita, não muito distante, nós vamos fazer a vontade do mentiroso, nós vamos praticar aquela mentira. E eu quero chamar a tua atenção aqui para a palavra de Deus, para você ver que o que nós estamos falando é fundamentado na palavra de Deus, que nem no mundo antigo isso não foi descartado, como hoje também nos nossos dias não é descartado. Você pode ter alguém na tua família que é um sectarista, alguém que está ali tentando todo dia no teu ouvido, ali do teu lado, dizendo para você sair da igreja, que a religião dele é melhor, que a igreja dele é melhor, que lá é bom, que lá pode isso, lá pode aquilo, lá o pastor não fala dessa maneira ou daquela, não te proíbe. Aí você pergunta, qual que é o embasamento bíblico? Não existe isso não, isso é coisa de homem. Então, por exemplo, a palavra do Senhor, veja bem, veja comigo, que eu estou dizendo que quando a mentira ela é aceita, logo nós vamos fazer a vontade do mentiroso. O capítulo de número 2, aqui do livro de Gênesis, a Bíblia vai mostrar para nós que o Senhor Deus, ele fez, aqui no verso 9, do capítulo 2 de Gênesis, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para comida, e árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E veja, amados e queridos irmãos, que o Senhor faz essas duas árvores, e aqui no verso 16, aliás, o verso 15 do mesmo capítulo 2, e tomou o Senhor Deus o homem, no caso Adão, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, primeiramente, vamos ver,
o Criador dos céus, da terra, o Deus que no capítulo 1 formou todas as coisas, no capítulo de número 2, Deus ele cria o Éden, ele forma o jardim do Éden, com toda a beleza, não dá para imaginar a grandeza, a beleza que havia naquele jardim. Porém, no centro do jardim, como nós lemos no verso de número 9, tinha lá um obstáculo. Tinha a árvore da ciência, que ela revelava o conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida, duas árvores. Então o Senhor diz: Adão, tu podes comer do fruto de todas as árvores que há no jardim. Mas no verso 17 ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a palavra dita, inquestionável. A palavra de Deus é inquestionável. Adão, sobre o jugo da palavra, sobre a obediência, como um servo, escravo de Deus, como todos nós somos, Adão, ele entra no jugo de Deus e Adão vai viver essa palavra. Vai viver essa ordem de Deus. Sabe lá Deus quanto tempo Adão viveu dessa forma. Os versículos posteriores, após o 18, a Bíblia vai mostrar para nós a criação da disjuntora. Vai mostrar para nós a criação da mulher, da companheira do homem. Que coisa linda, né? Certamente, uma das melhores obras que Deus fez, né, por um homem é a sua esposa, é a mulher. E Adão se alegra muito com ela, né? Na verdade, a Bíblia vai mostrar para nós que ele vai dizer que agora é carne da carne dele, é osso dos ossos dele. Ou seja, os dois são uma pessoa só. E vão viver feliz, alegre, sei lá quantos anos ou milhares de anos. Nós entramos no capítulo 3. Quando nós entramos no capítulo 3, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que já não existe diálogo entre dois seres criados por Deus, e a teofania ou a presença do próprio Deus, que era manifesta entre os dois, para conversar e falar a Deus acerca do que houve durante o dia, apresentar conta do dia para Deus. A Bíblia diz para nós que vai entrar agora outro ser dentro do jardim, ou estava dentro do jardim e chegou o momento de agir, de se manifestar. E a Bíblia vai mostrar para nós no capítulo 3, verso 1, que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E veja, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ela faz uma pergunta, e nessa pergunta, veja que Satanás procura estabelecer o seu domínio. Veja que Satanás fala isso, procurando estabelecer o seu domínio. De que forma? Distorcendo a palavra de Deus. Deus disse para comer, é verdade que Deus disse que de toda árvore do jardim não comereis? Deus não disse isso. Quando nós lemos 17, do verso de número 2, do capítulo 2, verso 17, o Senhor fala que é a árvore do conhecimento, a árvore da ciência. Não coma, não toque, não chega perto, porque você vai morrer. Só que a serpente diz: o Senhor disse, é assim que Deus disse, não deva comer de toda árvore que há no jardim do Éden. Espera aí, Satanás faz isso para tentar fazer com que a serpente se confunda. A serpente age dessa forma para que Eva venha se confundir, para que Eva venha se balançar, para que Eva pense: e agora? E ela tenta, lógico, se defender. Ela diz: não,
Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, serpente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, estava guardada a palavra. Só que o que acontece, como eu falei? Você ouve a mentira uma, você ouve a mentira duas, você ouve a mentira três, daqui a pouco você está defendendo o mentiroso com a mentira. O que acontece no verso de número 4? Então a serpente vai dizer para a mulher: certamente não morrereis. Que interessante, o Criador de todas as coisas, aquele que formou tudo pelo poder da palavra, ele diz: se você comer, você vai morrer. Agora vem a criatura, criado pelo mesmo Deus, e olha para a mulher e diz: eu te garanto, pode comer, porque certamente não morrerás. Igreja, se fosse nós, o que nós faríamos com a serpente? Pela fama que nós temos de serpente, pelo que nós já conhecemos, certamente nós não queríamos nem diálogo, né? Nós já ia chegar chutando, pedrada, pau, porque nós a conhecemos. De ouvir falar, pelo veneno, pelo que a Bíblia diz, ou alguns que já até criaram serpente. Mas e aqui? Como que ficaria a situação? Nós iríamos cair no conto do vigário? Ou nós íamos manter a nossa fé em Deus? Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor fala para nós em Eclesiastes, no capítulo de número 3, acho que é isso, Eclesiastes, capítulo de número 3, no versículos de número 15, diz assim, ó: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. O capítulo 1, verso 9 de Eclesiastes, diz assim, o pregador: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há novo embaixo do sol. Então nós olhamos para a serpente, olhamos para o capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, e a gente diz: se fosse eu não cairia no laço, porque Deus disse: se eu tocar, se eu comer, eu vou morrer. A gente não faria isso? Certamente. Meus irmãos, naquela época, Eva tinha a palavra de Deus? Naquela época, Adão tinha a palavra de Deus? Eles tinham a visita do próprio Deus. Deus falava com eles. O salmista diz que Deus fala uma vez e ele ouve duas. A palavra produz eco. É impossível você esquecer. Então, olhando para o texto, se fosse nós não cairíamos no laço da serpente, pelo conhecimento que nós temos. Então, se nós formos olhar para essa situação, nós teríamos que ser o povo mais perfeito da face da terra. Cristo não precisaria nem ter vindo para morrer, para salvar nossa alma, porque nós seríamos tão obedientes que, tão perfeito, não daríamos ouvido ou emprestaríamos o nosso ouvido para ouvir nada a não ser a voz de Deus. Os nossos olhos não cobiçavam, não olhavam para nada nesse mundo a não ser a palavra do Senhor. Mas como nós lemos aqui 1:9, 3:15 de Eclesiastes, tudo que houve antes
está vendo hoje. Eu costumo dizer que o cenário é o mesmo, só muda os personagens. E aqui a Bíblia diz que não existe nada novo embaixo do sol. Então, se Eva caiu, está no nosso sangue a questão de cair, ou o veneno para cair, ou o tropeço, a pedra de tropeço está no nosso sangue. E todos nós tropeçamos, todos nós caímos. Então nós precisamos estar atentos. Como eu disse, desde o Éden, desde o princípio, Satanás procura estabelecer o seu domínio por meio de distorção da palavra de Deus. E veja, a serpente, ela questionou o que Deus havia dito e apresentou uma falsa interpretação do caráter de Deus. Quando que eu posso dar uma interpretação que não seja segundo o Espírito de Deus, para que você venha amanhã ou depois cair, errar, como hoje tem acontecido? Se eu te der uma interpretação, se nós formos usar aqui a ciência, né, da teologia, que fala da hermenêutica, da exegese, da homilética, se nós formos usar essa ciência, e se ela não for direcionada pelo Espírito Santo de Deus, certamente eu vou fazer com que alguém, ou alguém no plural, venha cair da obediência, da santidade e ser um instrumento do mal, ou para levar outras pessoas a desobedecer a palavra do Senhor. Se isso, meus irmãos, não fosse aplicado, se isso não existisse, a igreja de Deus, não haveria tanta divisão como existe hoje no meio evangélico. Não haveria tanta coisa errada, tanta coisa que a gente ouve hoje, que às vezes tem hora que a gente pensa, é melhor ser surdo e cego para não ouvir, para não ver coisas que a gente está vendo hoje. Por quê? Porque o mesmo espírito da serpente está atuando dentro da igreja hoje, com espírito de mentira, com espírito de engano, para mudar o caráter daquilo que é exposto da palavra de Deus. Veja uma coisa, o capítulo de número 10, o verso 16 do Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, eu envio, olha como que o Senhor fala, ele diz assim, eu envio vocês como ovelhas em meio a lobos. Eu te pergunto, qual é o meio ou sistema de defesa que uma ovelha ela tem para que ela possa enfrentar um lobo? Não tem base, não tem fundamento. Uma ovelha se levantar contra um lobo e vencer. Ovelha é humilde, ovelha é simples. Ovelha não tem malícia. Ovelha não tem alguma arma escondida, ela é o que ela é. Ovelha não sabe lutar, ovelha não se opõe. Em contrapartida, lobo é conhecido como destruidor, é sagaz, é o matador, é carnívoro. Ele veio para matar, cerca de 3 quilômetros ele consegue sentir, farejar a sua comida, a presa. Lobo não se brinca. Então o Senhor diz, eis, veja bem, 10:16 de Mateus, eis que eu vos envio como ovelha em meio a lobos. E o que o Senhor diz? Acautelai. O Senhor fala para nós termos cuidado. Aí ele diz duas coisas interessantes. Ele diz assim, sede prudente como a serpente. Ele diz, seja simples como a pomba. Veja que em todo o versículo, o Senhor está usando uma figura
mostrando para nós a ovelha, né? Cada um pode fechar o olho e imaginar uma ovelha imaginária, um lobo imaginário, depois uma serpente imaginária, depois uma pomba imaginária. Talvez nem precise isso, né? De olho aberto a gente imagina. Mas imagina o cenário. Os que são devorador e os que são devorado. Então, o que o Senhor diz? Que nós temos que andar em meio, mas com prudência e com simplicidade, para nós não ensoberbecer e para nós não vacilar. Porque se andar em meio a lobos e a gente não tiver a prudência da serpente e a simplicidade da pomba, nós seremos devorados pelo nosso inimigo. O Senhor não está dizendo, olha, eu vou livrar vocês do lobo. Não, eu envio vocês como lobo, como ovelha em meio a lobos. Ele não fala, vou dar livramento. Eu vou colocar um lobo mor que vai livrar vocês, um alfa. Não, o Senhor não fala nada disso. Ele só diz, vocês têm que ter prudência e vocês têm que ter simplicidade. E vocês tendo essas duas coisas, vocês não cairão no laço do inimigo. Vocês não serão devorados pelo inimigo. Meus irmãos, isso tem um mistério muito profundo, mas não é a situação em questão. Aí depois, o Senhor nos leva em outro texto, no capítulo de número 11, de 2 Coríntios, no verso 3, do lado aqui do nosso texto base. 2 Coríntios 11, o verso 2 e o verso 3. Olha como que Paulo fala as palavras do Senhor. Porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora, o nosso texto, o nosso versículo. Verso 3. Mas temo, Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha, quando nós olhamos a primeira carta, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, conhecida como carta pastoral, carta doutrinária, carta de ensinamento. Meus irmãos, e por que o povo precisa ser ensinado? Para não acontecer aquilo que Oséias propôs, deixou escrito para nós. O que ele disse? O meu povo foi destruído porque rejeitaram o conhecimento. Então, quando nós rejeitamos o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, não adianta a gente ter a Bíblia na nossa mão e nós não fazemos uso da Bíblia. Não adianta a gente ter uma faca afiada e quando for cortar carne a gente tenta arrancar no dente, na unha, ou pegar um garfo e pegar outra coisa ali, tentar, e a gente tá com a faca. Por que não usa a faca? Não, porque ela corta. Vai que eu vou usar, ela corta o meu dedo, vai que corta a minha mão, vai que tira um dedo. Não, deixa eu usar esse meio antigo aqui que é mais seguro. É mais difícil, mas é mais seguro. Peraí, não é mais fácil eu aprender a usar a faca e cortar com simplicidade, mais rápido, mais bonito, perfeito? É, mas dá trabalho. Então nós gostamos das coisas simples, só que nem todas as coisas simples traz para nós o conhecimento que vem de Deus. As coisas de Deus têm um preço a ser pago. E Paulo aqui, quando ele escreve essas cartas, ou essas missivas aos Coríntios, o apóstolo Paulo, a gente lê, a gente vê ali uma expressão de Paulo que às vezes dói o nosso coração, mas a palavra de Deus, ela tem que ser dita como ela é. Ela não pode ser, de alguma forma,
mudada a sua interpretação para poder alegrar o nosso coração, para alegrar as pessoas, para alegrar a igreja. A palavra tem que ser dita como ela é. Eu olho para o capítulo 6 do Evangelho de São João, quando Jesus ele está ali pregando a sua palavra, quando ele está ali dizendo no princípio, a multidão com fome, Jesus ali multiplica o alimento, aquele povo come, sobeja, e todo mundo feliz da vida. Esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o homem que nós precisamos. Vamos torná-lo rei, e todo mundo vai tentar pegar Jesus para coroá-lo, para fazê-lo rei. Jesus sai pela tangente. Não é assim não. Daqui a pouco, Jesus começa a pregar, falar acerca que a carne dele era comida, o seu sangue é bebida. Jesus começa a dizer que aquele que comer a minha carne e aquele que beber o meu sangue, esse tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Quando Jesus começa a falar dessa maneira, aquilo foi uma aberração para a plateia da época. Espera aí, Jesus quer que nós o comamos? Que nós comemos a sua carne, que nós bebemos? Espera aí, que negócio é? O que esse homem está pensando? E o que andava menos correu, a multidão foi embora, os 70 foram embora, e sobrou só uma quantidade mínima. Então, às vezes, a palavra do Senhor, ela machuca, a palavra dói. Só que a palavra, quando ela machuca, ela dói, não é para nós distanciarmos do redil do Senhor, não é para nós sair do aprisco do Senhor. Quando ela machuca, dói, é uma advertência, é um sinal. Quando alguma coisa no nosso corpo está doendo, é sinal que alguma coisa no sistema humano está com problema, alguma coisa está com falha. Nós estamos dirigindo o nosso carro, quando o computador de bordo dá algum alerta, alguma luz acende, amarela, dá algum sinal ali, informa alguma coisa, opa, vamos parar, vamos ver o que é. Se eu não sei, eu vou pegar o manual, vou consultar, vou levar numa oficina especializada e vai descobrir o problema, porque alguma coisa está errado. O carro está dizendo para mim que ele está com um problema, que eu tenho que arrumar, senão vai piorar. Então, quando há uma dor em nós, alguma coisa, o organismo está dizendo, olha, alguma coisa não está bem. Está doendo o dente, está tendo algum problema. Está doendo o coração, está tendo algum problema. Está pinicando a mão, a perna, algum problema está tendo. Está doendo a cabeça, algum sinal de alguma coisa não está indo bem no sistema. O que eu tenho que fazer? Tenho que procurar solução. A palavra de Deus, ela causa isso na gente. Se eu estou com uma dor, eu vou procurar solucionar o problema. Se o carro está dando sinal, eu vou procurar solucionar o problema. Agora, quando a palavra fala comigo, essa palavra foi forte, ela me ofendeu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair da igreja, não vou vir mais para a igreja. Esse pastor é doido, fala dessa maneira. Não. O que está doendo, o que está te machucando é o pecado que habita em você. É o que está errado em você que está fazendo você sentir dor, está fazendo você passar vergonha. Não é você em si, o Senhor não tem nada contra a tua alma, é contra o teu pecado. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Tirar o pecado. Por isso que o capítulo 8, o verso 32 do Evangelho de São João, o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado, daquilo que nos prende, das fortalezas do mal imaginário, na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, tudo aquilo que nos prende, que nos distancia de Deus. Então a verdade, ela liberta, ela nos tira das catacumbas, nos tira das prisões. Veja, meus irmãos, como que é as coisas. Paulo está mostrando aqui para nós que ele preocupa com a igreja de Corinto. Por isso que Paulo advertia, por isso que Paulo ensinava. Porque ele preocupava, ele falou, olha, eu temo, eu me preocupo, porque a serpente, ela introduziu, ela entrou, ela conseguiu penetrar lá no meio, aonde estava Eva.
Ela conseguiu persuadir a mente de Eva. E ela fez com que Eva se desviasse da verdade e fosse para o engano, para o erro, para a mentira. E a vontade da serpente foi feita e Eva deixou de fazer a vontade de Deus. Então eu me preocupo com vocês, que o diabo é o mesmo. Eu preocupo que, como ele fez com Eva, ele possa fazer com vocês. Igreja, vocês podem pensar que não, mas eu oro todo dia por cada um, preocupo. Senhor, tenha piedade, não deixa que ninguém seja enganado, que ninguém caia. Procuro falar a verdade, por mais que doa, por mais que eu perca amigos, que nem todo mundo gosta de ouvir o que a gente fala, mas eu falo por amor, porque se eu não amasse, eu não estaria nem aí com ninguém, se vira. O problema é de vocês, vai tudo para o inferno. Mas se eu falo a verdade, meus irmãos, é porque pode ter certeza, porque eu amo vocês. O pai que fala a verdade para o filho é porque ele ama o filho. Agora o pai que incentiva o filho a errar, porque o pai é um sem vergonha também, é tão errado quanto o filho. Por isso que ele está incentivando o filho a errar, incentivando o filho a fazer as coisas erradas. A mãe, mesma coisa, mas aquele que ama, ele vai corrigir, ele vai ensinar. Senta aqui, o filho vai chorar com a conversa, mas é porque ele ama. Ele não quer ver o filho amanhã ser um crápula, ele não quer ver o filho amanhã estar algemado, não quer ver o filho amanhã ser ensinado pela rua, pelo mundo, pela polícia, pelos bandidos, porque ele não ensinou dentro de casa. Quantos que são desse jeito? É porque falta de amor. Isso é falta de amor. Quando você não ensina, não corrige o teu filho, é porque você não ama. Eu pergunto, será que você ama você mesmo? Amo, pastor. Por que você não corrige então tua casa, tua família? Veja que muitas fortalezas, elas começam com um pensamento. Veja bem, muitas fortalezas começam com um pensamento. Aquele pensamento pequeno, sabe, só aquela coisinha, só aquela brisa de leve, só aquele pequeno pensamento. Só que de repente, esse pensamento pequeno, ele é acolhido, ele é repetido, até que esse pensamento, ele se torna uma convicção. Foi o que aconteceu com Eva. Foi falado, ela pensava, ou você acha que ela caiu na primeira tentativa da serpente, no primeiro laço da serpente, no primeiro diálogo? Levou tempo. A serpente trabalhou, a serpente mostrou, eu estou comendo, tá vendo? Não aconteceu nada, eu estou aqui, Deus mentiu, eu garanto, eu provo aqui, tá vendo? Eu estou comendo. E assim que acontece hoje com nós, meus irmãos. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Ah, pastor, não, é só um pouquinho não tem problema, meus irmãos. Esses dias eu estava dizendo aqui, o ser humano, eu não estou dizendo crente, eu estou dizendo o ser humano ele não tem limite. Ou alguém aqui pode dizer, não, pastor, eu tenho um limite, eu estou satisfeito. Não está. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não ganha nada, presta atenção que eu vou te dizer, você vai concordar comigo. Se você não ganha nada, você às vezes consegue sobreviver, presta atenção, você consegue sobreviver com nada que você tem. Você consegue às vezes, você dá um jeito, consegue. Daqui a pouco, você começa a ganhar, ter uma renda de R$100. Opa, que benção. Deus preparou R$100 para mim. Você vivia sem nada, agora com 100, você já está na benção. Você vai arrumar um jeito que você vai gastar os 100, daqui a pouco os R$100 não vai ser nada para você, é uma miséria. Daqui a pouco, há um mover, você começa a ganhar 1.000. Opa, que benção, estou ganhando 1.000. Muito vai pensar, estou rico. E vai lá e não ganhava nada, ganhava 100, agora está ganhando 1.000. Daqui a pouco ele está lá, feliz da vida, ele vai arrumar um jeito, um meio. Daqui a pouco o 1.000 que ele ganha não vai servir para nada. O 1.000 vai ser pouco. O que eu estou dizendo? Que o homem, ele não se conforma, não tem limite.
Daqui a pouco aquele 1.000 vai para 10.000. Que benção! Deus é fiel, 10.000. E ele vai estar lá com 10.000 todo mês. Daqui a pouquinho, não vai dar 2 meses, 3 meses, ele vai arrumar um jeito de gastar aquele 10.000 por mês, que 10.000 não vai dar para nada. Ele vai precisar mais, porque 10.000 não dá. Daqui a pouco ele vai ganhar 100.000. Em 2000, e minha esposa batizou em 2000, a gente conheceu um homem, que ele era gerente de um shopping lá em São Paulo. Ele dava 10.000 de dízimo na igreja, que nós congregávamos. Ele ganhava 100.000 por mês. Ele dizia que às vezes, em 2000, no ano 2000, ele ganhava 100.000 por mês. Ele dizia que às vezes os 100.000 não dava para ele por mês, era pouco. No ano 2000, cerca de 20, quase 30 anos atrás. Será que era muito dinheiro? Por mês era. Então, assim, o ser humano, ele não tem limite. Nós não temos limite. Então, quando a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, então nós precisamos vigiar, aceitar um pouquinho, ou como eu prefiro nada. Eu sou radical. Peraí, se isso aqui vai fazer isso, então é melhor não. Não, mas é só um pouco. Não, deixa pra lá. Eu já sou assim. Minha personalidade, minha natureza é assim. É tudo ou nada. Se não, é um negócio, deixa pra lá, não serve não quero. Então as coisas de Deus, o povo de Deus tem que ser assim. É tudo ou nada. Se um pouquinho vai alterar, se um pouquinho vai fazer nós errar o alvo, se um pouquinho vai fazer o juízo de Deus ser manifesto em nossa vida, então vamos fugir, deixa um pouquinho para lá. Temos que ter em mente que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, é interessante que o segundo ponto, o primeiro foi a mentira aceita, que quando a gente ouve, a gente aceita e está servindo mentiroso. O segundo ponto é a desobediência persistente, ou quando alguém persiste na desobediência. Você desobedeceu uma vez, você é punido. Você desobedece a segunda vez, você é punido. Só que se a punição, ela não te faz você abandonar o erro, desculpa da expressão, é porque a pessoa já virou um sem vergonha. Porque toda punição, como a Bíblia fala aqui em Hebreus a princípio, ela traz dor, traz sofrimento, traz desânimo, muitos pensamentos, porém, depois, posteriormente, ela vai trazer um peso de glória naquele que foi exercitado pela punição. Vai falar, não, realmente, não foi fácil, mas serviu, mudou o meu caráter, me lapidou, fez o que eu sou hoje. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez comigo. Veja que Israel, ele recebe uma ordem de destruir os altares e todos os ídolos dos povos cananeus. O Senhor ordena, mas Israel, frequentemente ou de tempo em tempo, Israel ele tolera as práticas contrárias à aliança de Deus. Israel começa a tolerar. E o que acontece, meus irmãos? Deixa eu pegar aqui para você, quando Deus dá ordem, aqui em Deuteronômio capítulo 7, aqui. Olha o verso de número 1, a seguir o que o Senhor fala para o povo, por intermédio de Moisés. Deuteronômio 7:1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti,
os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, a destruirá. Não fará com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te apartarás com ela, ou nem te aparentarás com elas. Não dará tuas filhas seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que se desviassem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes farei: derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas, e cortarei os seus bosques, e queimarei a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. E último versículo: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eras menos em número do que todos os povos. Então veja, amados, que aqui nesse capítulo 7, o Senhor está falando para as pessoas, está falando para o povo de Israel, que Deus está impondo uma ordem, que eles viessem destruir todos os altares, eles viessem ali acabar com todos os ídolos do povo cananeu. Eles tinham que acabar com tudo. Só que o que vai acontecer? Nós vamos ler a palavra do Senhor posteriormente, e nós vamos ver que esse povo, eles começam a tolerar a prática. Eles começam a falar: não, é interessante o jeito que eles adoram o Deus deles. Não, é profundo, é bom. Ah não, vamos deixar isso, vamos deixar aquilo, vamos deixar. Veja, aqui no livro de Juízes, um pouquinho na frente, 2 livros depois, vai ter Josué, depois nós vamos ter Juízes. Eu já vou aqui para encerrar. Quando nós lemos Juízes, no capítulo 2, que Juízes 2, é isso aqui? Aqui, ó. Quando nós lemos Juízes 2, o verso 10, o Senhor diz assim, ó: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, aos deuses estranhos, e deixaram ao Senhor seu Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Em Deuteronômio, Deus fala para eles destruir por todo, por completo. Quando nós entramos aqui em Juízes, que o povo toma a terra, que agora eles não são mais nômades, agora eles serão fixados, eles vão fazer tudo oposto, tudo inverso ao que Deus havia dito para eles não fazer. Só que a palavra do Senhor fala para nós que se Deus, Ele é por nós, quem será contra nós? É bênção ouvir essa palavra, mas aqui no capítulo 2, Deus, o Senhor, estava contra o seu povo. E se Deus, meus irmãos, for contra nós, quem será por nós? Você já pensou isso? Você que, no contexto que nós estamos falando aqui, você que está desobedecendo, você que está acreditando na mentira,
Você que está persistindo na desobediência, a Bíblia diz assim, mas não, hoje é outro mundo, hoje é assim. Cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, cuidado, ouvinte da palavra de Deus. Cuidado, porque se a mão de Deus for contra você, quem vai poder te socorrer? Quem será contra você? A favor de você? Se Deus é por nós, o inferno pode se levantar, tudo o que houver vai cair por terra, porque Deus é maior. Mas e se o maior for contra nós? Quem poderá fazer alguma coisa por nós? Então Israel sofreu, Israel sofreu, Israel sofreu, Israel sofreu. Chegou o momento que Israel foi clamar a Deus. Chegou o momento que Israel foi buscar o Senhor, pedindo misericórdia. Deus olhou para eles e disse: ué, Astarote, Malcom, os deuses das outras nações, os Baalins, não são bons? Vocês não servem? Vocês não oferecem sacrifício? Clame por eles, peça socorro por eles. Não adianta clamar que eu não vou fazer nada por vocês não, se vira. Já pensou? Já pensou? Você é soberbo, ignora, amanhã o vento assopra, por causa da tua desobediência. Deus falou 1, 2, 3, você não deu ouvido. Quando o vento assoprar, começa a doer. Oh meu Deus, meu Pai, está aqui, Senhor, estou aqui na tua casa de novo, cheguei, vou ser dizimista, vou ofertar, vou orar, vou clamar, vou fazer a obra. Deus olha, peraí, mentiroso, você quer enganar quem? Eu conheço o teu coração, você não quer nada comigo não. Você quer de mim, mas comigo você não quer nada. Você quer milagre, quer vitória. Você não estava servindo o pecado? Você não estava servindo o mundo? Você não era servo de Satanás? Vai servir, vai buscar ele. Busca ajuda no mundo, vai lá. Não adianta você clamar que eu não vou fazer nada por você. Igreja, eu aprendi uma vez que nós devemos buscar a graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus para viver. Não procurar graça com Deus. Não podemos procurar graça com Deus. Deus não é criança, Deus não é menino, porque a Bíblia diz: quem é que mexe com fogo consumidor que não é devorado? Teria falar sobre o terceiro ponto, o endurecimento do coração. Aí nós iríamos entrar lá em Faraó, desde o capítulo 7 até o 12, em Êxodo. Muitas vezes que o coração de Faraó foi endurecido, mas o tempo não nos proporciona. Próxima oportunidade estaremos dando a introdução, falando acerca, para nós concluirmos e encerrarmos a nossa campanha. Amém, meus irmãos? As horas se foram, que Deus, o Senhor, abençoe a todos, e as palmas com alegria exalta o nosso Deus. Bem alegre para Jesus.